Você aí, já pensou em largar tudo no Brasil e vir aqui para o Paraguai estudar medicina? Então acompanhe hoje o episódio do Fala Estudante. E o entrevistado de hoje veio lá do Mato Grosso, da Barra do Garça, chegou aqui por indicação de um primo e hoje ele já está formado em medicina. Chega para cá, Pedro, meu amigo Pedrinho. Muito obrigado por participar desse programa aqui. Tranquilo. Fique à vontade. Pedrinho, primeiramente, cara, como que você conheceu aqui a medicina do Paraguai? Então, sou lá de Barra do Garça, Mato Grosso. Eu tenho um primo que é de lá de perto também, já é formado, já. Ele estudava aqui na fronteira de Pedro Juan e eu já tinha feito alguns vestibulares no Brasil, eu tinha dúvidas quanto ao curso, né? Eu não sabia se era o que eu queria ou não. E aí meu pai, na época, sugeriu a ideia de vir para cá, que meu primo estava aqui, falava bem, né? Eu, assim, tinha 17 anos de idade, né? Muito novo, sabia de nada, não sabia. Molecão ainda. Não sabia atravessar a rua para comprar pão, mano. Então, tipo assim, muito inseguro, não sabia se era o que eu queria. E que ano você chegou aqui, Pedrinho, na cidade? 2017, que eu não sei como é o nome hoje, mas era o propedêutico, né? O curso que a gente CPMed hoje. É CPMed. Fiz ele, inclusive cheguei atrasado, porque eu ainda estava tendo prova da escola na época. E aí eu cheguei atrasado, cheguei no meio, então assim, cheguei meio desenturmado, como pode dizer, mas eu vim com outras duas pessoas também, que no caso é o colega da minha turma, o Gabriel Carvalho, e na época a Noraine, que fez a transferência pro Brasil, né? E chegou nós três e, pô, meio sem sintonia, né? O pessoal já meio tinha perdido. É que todo se enturmado. Meio de calouro, né? Os calouros, quando chegam aqui, eles estão meio perdidos. É bom que eu vejo que os calouros, quando eles chegam aqui, eles se enturmam entre eles mesmo e formam já aqueles grupinhos, né? Pra sair pra tomar um café, pra fazer uma janta na casa de um companheiro, essas coisas que acabam um acolhendo o outro, abraçando a ideia do outro também, né? Exatamente isso. E, pô, e com o tempo a gente também foi fazendo nossos amigos, né? Mas acho que demorou um pouquinho mais, porque, digamos assim, os grupos já estavam meio que fechadinho ali, né? Você então já chegou um pouquinho atrasado, né? Essa parte foi meio complicada. E a gente também foi embora mais cedo, né? A gente foi, porque era em dezembro, se eu me lembro bem, ia terminar só em janeiro daí. Aí uma semana antes do Natal a gente já tinha ido embora também. Então assim, os caras viu a gente por 2 semanas, depois vazou, e depois de janeiro, aí faz a prova, né? E aí já começava o curso daí. Entendi, bacana. Então você acabou pegando aí a pandemia, né, do Covid-19 aqui, fazendo. Sim. Como que foi isso aqui na fronteira? A fronteira fechou, faculdade parou. Cara, então... Atrasou tudo, né, cara? Eu era bem fascinado, que eu sempre fui, assim, acompanhar muitos youtubers aí e tal, e na época o pessoal tava falando muito, né? E eu falava, pô, essa parada vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui esse negócio, não tem como chegar, uma hora vai chegar. E aí eu lembro exatamente do dia que chegou em São Paulo, e aí nessa época eu morava só eu e esse meu companheiro aí que eu falei, o Gabriel, e eu falei pra ele, pô, mano, vamos pra Barra, mano, acabou, chegou em São Paulo, acabou, não tem conversa. Peguei aqui, no outro dia o ônibus e fui pra casa. Ele, se você chamasse ele tinha história pra contar. Porque ele ficou aqui durante a pandemia. Ficou aqui uns 3 meses e, pô, falava que aqui tudo lacrado, fechado. Tudo, com arame, não podia passar. E meu carro ficou aí, cara. E, pô, um rolê pra tirar o carro daí, né? E quando ele queria ir pro Brasil sacar dinheiro também, era toda uma função. Eu imagino deve ter sido... Aqui na fronteira deve ter sido bem complicado, né? Porque aqui a gente... estudante no hospital, a gente vê, tem pessoa que mora no Paraguai, mora aqui, às vezes trabalha no Brasil, né? Então, imagino que aqui na fronteira deve ter sido muito complicado essa parte. Você falou que você chegou aqui em 2017. 2017. Hoje a gente está em 2025, quase 8 anos aí. O que você acha que mudou na fronteira? Como você se adaptou na fronteira em 2017? Você acha que hoje tem alguma diferença para quem está chegando agora? Pô, cara, vocês têm Uber, né? Com todo respeito, parece uma coisa simples. Mas eu cheguei aqui em 2017, tinha 17 anos, 16 para 17 anos, né? Não tinha carteira, não tinha carro. Eu morava na época lá na sede 1, na frente, morava de frente para a sede 1. E, pô, se os guri queria ir comprar comida, chinelo, um mochilão, vai lá, e a gente ia na época no Max ou no Bom Gosto. O Bom Gosto na época era ali perto da linha. E... arroz, feijão, jogava cada um dentro da sua mochila e era mochilão. Sacolão ali já era o treino, né, praticamente. Na raça mesmo, Na né? raça. Sem iPad, como que tava? Sem iPad. Nossa, verdade, né? Só no papel, resumo.
Livro. Na época existia a apostila do Brian. Eu não sei se existe hoje ainda, se Eu alguém não conheço tem, essa apostila, cara. mas existia essa apostila. E era essa daí que eu mais ou menos seguia, sabe? Tipo, pra ter uma consciência do que poderia me perguntar na prova, né? Anatomia mesmo, terror da galera. Acabou que no final não era um bicho-papão, não. Pedrinho, a dúvida que não quer calar. Você que é formado pela Universidade do Pacífico, então você já passou por todas as matérias, passou pelo internato. Qual que foi a matéria mais difícil do curso de medicina pra você, cara? Pô, assim, difícil, de dificuldade, pode não parecer pelas minhas notas. Mas pra mim, a mais difícil da faculdade foi pediatria. Pediatria. Pediatria, pra mim, é a mais difícil. Era que eu mais, assim... Precisava de uma dedicação ali pra você. A minha grade não é igual a de vocês, né? É. A minha grade é antiga, então a gente tem 4 parciais. De certa forma, a gente tem mais tempo, né? Por assim dizer, Sim. nesse modelo. E quando eu cheguei na P1 e eu já tinha passado a época da pandemia, onde eu não tava com as notas muito boas, não tava indo bem, eu não tenho problema de fazer essas coisas, eu cheguei a reprovar também, Claro. normal. A gente tá pra isso, pra mostrar de verdade. Não, eu também já reprovei também. de verdade é isso, pô. Tipo, eu nunca fui o melhor aluno da sala, nem nada do tipo. Então, lá no terceiro pro quarto ano eu passei por muita dificuldade. No quinto ano eu já tava, assim, mais afiado, mais ligado pelo meu propósito aqui, né? E eu estudei bastante, igual eu já vinha bem, e eu tirei 60 cravado. Eu falei, pô, isso daqui Não é brincadeira. Isso aqui vai ser sério. Então, o que eu posso falar com tranquilidade? O que eu mais estudei nesses últimos 2 anos? Pediatria. Pediatria. Desculpa, doutor Chaparro, mas para sua final eu não estudei, porque na outra semana Será que o doutor Chaparro vai assistir esse vídeo? Tinha a prova da sua mulher, então eu não me dediquei muito, eu me dediquei para a final de Doutora pediatria. Alma, vai devagar também é rápido. Eu tô passando agora em Pediatria 1, não fui tão bem na parcial. Sem querer dar medo também, né? Mas não fui tão bem na parcial, então eu preciso pra sim mim, me dedicar mais pra pediatria. Agora, se você for falar que eu menos gostei, pode parecer absurdo. Cara, não gostava nada de fisiologia, cara. Fisiologia? Nossa, meu Deus. Cara, fisiologia é muito decoreba tipo, como funciona ali e tal. A gente estuda mais pra prova, mas é muito importante, né? Mais pra prova, não, com certeza. Mas é de verdade. Na é época, muita coisa fisiológica. Na época, ainda mais porque assim, eu não sei com quantos anos você veio, mas eu, no caso, vim com 17, pô, estudar de escola. Estudar pra escola não é igual estudar pra faculdade. Não. Né? Então você chega em cada matéria, é um desafio meio que diferente, sabe? E, pô, fisiologia, minha história é 60, 60, 60, 60, na final 70 e tchau. Se você me 60 é 100. 60 é 100, 60 é 100. E na final 70 é 100, é isso. Com certeza, eu sou dessa turma aí que 60 é 100. Pedrinho, se você pudesse dar um conselho pra você, hoje, o Pedrinho que tá chegando na fronteira de 2017, tá chegando hoje, e você já formado, que conselho você daria pra ele? Então, eu tenho uma visão muito forte sobre essa parada de dar conselho pra você do passado, né? Porque é muito clichê eu chegar aqui e falar, pô, tudo que aconteceu comigo, né? Mas uma coisa que eu falaria, obviamente, seria a mesma coisa que meu pai me falava sobre resiliência, persistência. Não é muito sobre você saber de tudo, né? A gente vê que pô, no internato eu vi muitos doutores falar, eu também não sei de tudo, né? Ninguém sabe de tudo. Então não é você ser o melhor, mas ser resiliente, o que é clichê. Mas principalmente, né, se tratando de um curso tão difícil, que desgasta tanto a gente, é o meio. Pô, tome cuidado com quem você vai estar junto, né? Se você tá, num grupo ali onde, todo respeito aí, ninguém quer estudar, ninguém quer saber de nada, bagunça, não vai dar certo, cara, se você tá ali no meio. Me diz com quem tu anda, direi quem tu és, pô. Isso com certeza. Muito verdade, né? Com certeza. Se fosse pra dar um conselho, seria isso daí, toma cuidado com quem você anda. Bacana, muito bacana esse seu conselho. Você já pensou em desistir em algum momento do curso? Se sim, o que fez você ficar? Tipo, cara, eu não aguento mais medicina, vou embora pra minha cidade, isso daqui é loucura, tô ficando louco, tô perdendo minha saúde mental. Mas não, eu preciso disso aqui pra mim ter uma melhor qualidade de vida, ou sei lá. O que você diz? Pra mim, quem nunca pensou nisso, acho que tá fazendo o curso errado, mano. De verdade mesmo. Cara, porque, medicina assim, é uma coisa de louco, pessoal. Primeiro ano foi a primeira vez, no segundo ano também tive outro surto desse. Assim, o primeiro ano foi o mais difícil, né? Novo e tal, né? Pô, lembro, mano, eu peguei as apostilas de anatomia, eu rasguei, assim, eu surtei mesmo, de verdade. Surto psicológico. Liguei pra minha mãe e falei, quero ir embora, não é pra mim não consigo não.
queria desistir. Eu fui pra casa mesmo, eu fui pra casa, não tranquei nem nada, fiquei uma semana lá em casa. Às vezes é bom, por isso que você acabou de falar pra gente sobre persistência e resiliência. Você tá ali, porque medicina não é pra quem é inteligente, medicina eu falo que é pra quem é resistente. Porque você tem que estar ali, cara, às vezes você tem que faltar na faculdade, na aula da faculdade, você ficar em casa estudando, virar de noite estudando tal conteúdo, porque às vezes o conteúdo não é tão difícil, mas a gente parece que não consegue, a gente se sente fraco e, tipo, não peguei esse conteúdo, né, Pedro? Pra mim isso daí que tu tá falando aconteceu com um anatopato. Acabou que no terceiro ano, pandemia, a gente voltou, não foi igual a outros lugares que foi online, a gente teve que voltar, a gente começou algumas aulas práticas e, pô, não vou mentir, mano, eu levei esse ano muito com a barriga, né, tava em casa, de boa, pô. Quem não abriu uma outra coisinha ali de canto tá mentindo, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei na prova final e eu fui tentar ler pra entender, pô, não entrava. Passei o ano todo sem prestar atenção, né? Como é que eu vou pegar agora e ler e eu tô passando por passar, esse processo agora. Esse último semestre eu não peguei tão a fundo para estudar e agora eu tô nas finais, por conta da empresa, outros motivos também. Agora na final eu tô sofrendo, porque eu tô com aquela... É a mesma coisa que a gente constrói uma parede. O semestre é uma parede e na minha parede tá faltando alguns tijolos. Então eu não vou conseguir rebocar, acabar essa parede faltando esse tijolo, então eu preciso completar pra mim. Eu vejo assim, você sabe, eu tenho muitos amigos da sua turma, de outros semestres, que eu conheço. Pela minha namorada, eu sei mais ou menos como funciona. E eu percebo que muitas vezes, pô, alguém faz uma parcial, aí o cara tira, sei lá, uns 50. Pô, não é o fim do mundo. Se você estudou, se você estudou de verdade, né? Se você se dedicou e você tirou 50, tá tudo bem. Porque eu vejo que tem aquela das tarefas e tal, que acumulam também na nota. Sim. E, pô, quando você for pra final, aquele conteúdo, por mais que você tenha errado, né? Lá na final é bem provável que você acerte, né? Porque a gente aprende com os erros, né? Com certeza. Então, muito importante essa etapa, né? Pra mim, quem não erra, assim, uma coisa assim, de vez em quando, pô, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. tá errado em algum sentido, porque com os erros a gente aprende bastante também, né? Bacana. Pedrinho, deixa eu te falar uma coisa agora. Sobre perrengue chique. Quais são os perrengues que você já passou, seja aqui na faculdade ou na fronteira, que você acha uma história engraçada pra contar pra galera? Pô, na faculdade não tem muita coisa, porque assim, por mais que eu não seja o melhor de todos, eu sempre fui assim meio bem responsável, chato com horário, né? Sempre fui dessa forma. Eu tive um perrengue aí com a questão do meu TCC, que de última hora não foi aprovado e quase deu tudo errado, mas no final deu tudo certo. Mas uma história minha, eu sou do Mato Grosso, né? Então, não conhecia frio. Não conhecia frio. Pra mim, frio era 20 graus. E aquele 20 graus, assim, de tarde sai sol. E aqui tem muita gente do Mato Grosso, hein, cara? Tem bastante. Passando frio lá. Tá cheio de meia-meia lá no grupo da faculdade. Vixe, Alto Floresta, lá tem um monte de gente lá, companheiro meu também. Bacana. E aí eu falei, pô, frio deve ser gostoso demais, né? E aí quando eu vim, eu não trouxe nenhuma blusa de frio. Aí o meu pai foi lá no shopping chinês e falou, como é que você não traz nenhuma blusa pra ficar aqui e tal? Aqui faz frio. Aí ele comprou uma blusa pra mim, né? Aí beleza, no dia tava frio, de manhã eu fui pra faculdade, usei, cheguei em casa, pô, acho que talvez, não sei se é muito cultura de quem tá no calor, já peguei e coloquei pra lavar, ou seja, fiquei sem blusa de frio. Nossa. Cara, chegou no outro dia, o negócio molhado, não tinha condição alguma de usar, eu não conseguia ficar fora do quarto. Eu lembro que nessa época dava quase toda noite, tava dando 1 grau, sensação térmica de menos, Isso. né? E eu liguei para um amigo meu da época, eu falei, mano, tem roupa de frio aí? Tem algumas. Traz tudo, mano. Traz tudo e vamos lá na linha comprar agora, porque senão eu não vou ter que faltar aula, eu não consigo sair de dentro do meu quarto, mano. Traz aí. Tava frio, então. Tá muito frio. Eu assim, pô, fui beitado, né? Fui enganado. Não achava que era tão dolorido assim, não, né? Mas, ainda assim, eu prefiro frio do que Preferiu o frio agora? o calor. Se adaptou ao frio. Nossa, esse aí adaptei. Bacana. Pedrinho, se sua vida fosse um filme, qual filme seria? Pô, esses dias, na formatura, né, meu pai fez uma postagem, né, nos stories, colocou a música do Missão Impossível. Missão Impossível. Seria Missão Impossível, mano. Porque realmente parecia impossível pra mim, né? Tanto é que, pô, quem me segue e talvez está assistindo vai lembrar que teve uma época lá do Insta que eu mudei o meu nome.
Finalmente estou no 5º ano. Eu Aí a lembro. pessoa conversava comigo no Instagram, procurava lá, Pedro Gabriel não achava, Não né? achava, galera. Aí quando achava, tava lá, finalmente estou no 5º ano. Porque, assim, às vezes pra quem tá de fora, eu fui pra minha cidade há uns dias atrás e o pessoal falou, nossa, mas já terminou. Eu, pô, finalmente terminou, você quis dizer, né? Sim. Porque para o pessoal que tá de fora, que não acompanha nosso dia a dia ali, pra eles pode ser que passe até rápido. Mas a gente que tá aqui sofrendo na lida, semestre por semestre, semana por semana, pagando ali todo mês aluguel. Quando eu pisco o olho, parece que eu já tenho que pagar outro aluguel também. Tipo isso mesmo. Então, pra quem tá de fora, às vezes parece ser rápido, pessoal, mas pra gente passa um pouco rápido, de certa maneira, o tempo passa voando. Acredito que os seus 6 anos passou voando também, mas na hora que a gente tá aqui parece que é uma tortura. É complicado, ainda mais quando não tá dando muito certo. Né? Sim. Quando não tá dando muito certo, parece que passa mais devagar ainda. É. Eu sinto assim que o meu internato e o meu 5º ano, cara, parece que foi bem rápido. Parece que foi rápido. Só que aquela época ali, onde não tava tão bem das notas, não tava muito bem com a faculdade, foi até onde veio novamente, né? Volta a questão do desistir, né? Sim. Pedro, a galera me pergunta bastante no Instagram também se consegue trabalhar aqui, ou se consegue ter uma vida social, ou se realmente a medicina é aquele negócio doido que, tipo, prende os nossos horários, a gente não pode fazer nada. O que você fala sobre isso? Pô, então, o pessoal pega muito de referência, acho que internet, né? Fica vendo a vida da galera no Insta, Face, essas coisas, e acaba às vezes tendo uma visão meio errada, ou de que é muita pressão, não dá tempo de nada, ou que, é liberdade, é lindo, romantiza, né? Mas eu acho que, assim, tudo da vida tem que ter um equilíbrio, né? Aqui na faculdade, o meu encontro mesmo foi no 2º ano, que eu entrei e firmei lá na Sharks, né? Porque é uma coisa que me fez ter essa interação com a faculdade, sabe? Só um minutinho, Pedro, para não te cortar. Pessoal que não sabe o que é a Sharks, aqui na Pacífica é o time de cheerleaders. A gente tem Atlética, então tem um time de cheerleaders também. E o Pedro foi presidente da Sharks também. É importante falar, né, Pedro? Pô. Manda um abraço pra galera da Sharks que vai acompanhar nós aí. Tamo junto, Sharks. Go Sharks. É nóis. Tamo junto. Mas assim, não precisa ser Sharks líder. Pra mim, do meu ponto de vista, pode ser qualquer coisa. Eu acho importante estar envolvido com algo da faculdade. Porque, assim, até a SOCEM, essas coisas, quando acaba um congresso e tal, sempre tem uma festa, né? São coisas que... Interação. Que tá interagindo, tá tendo esse social. Eu acho que esse é um social que você tem que ter, que era algo que eu não tinha no 1º ano. No 1º ano eu falava, pô, isso é besteira, você vai me dar o quê? Você vai me dar nota? Não vai me dar nota. Então não vou participar, entende? E depois eu comecei a ver por outros olhos que era importante sim, né? E, pô, óbvio que é importante também, quem gosta de sair pra festa, fazer outras coisas, academia, né? Óbvio que é importante, você tem que manter essas coisas pra ter a cabeça Saúde boa, mental, cara. né? Sim, eu entendo que tem gente que não curte, o hobby do cara é estudar, não sei porque tem gente que o hobby é ler o Guyton, né? Não julgo, cada um com seus pais, mas eu acho que é importante sim você ter coisas onde você distrai a sua mente, descansa um pouco, trabalha o corpo, né? Porque, pô, não vai adiantar nada a gente virar aquele meme do, como é que é? Acabando com a minha saúde para cuidar da saúde do outro, né? Muita gente fala isso, que a gente faz a faculdade de medicina e a gente acaba acabando com a nossa saúde, né? Igual o post que você fez esses dias, né? Você fez um post lá, né? Mas eu penso exatamente assim, eu treino, eu me cuido para quando chegar essa época aí acabar com o corpo, né? Agora eu posso, porque eu fiquei 2 meses aí, né, tipo, treinando sempre, aí quando chega a época das provas não tem muito o que fazer, né? Eu também, eu posto conteúdos na academia, treinando, fazendo atividade física também, mas eu acho que essa semana, pessoal, eu já engordei uns 3 quilos, porque só miojo, brigadeiro, doce, porcaria, salgadinho, não tem como fugir, muito café, energético. Mas é normal, mas, cara, é importante, seja lá o que a pessoa acha que é bom e importante para ela, pode ser qualquer esporte, pode ser leitura, pode ser, pô, eu particularmente gosto de jogar videogame, então jogar, a pessoa tem que ter alguma coisa para ela sair um pouco disso daqui, porque eu acho que tem um momento que estoura. Que precisa, verdade. Pedrinho, dá um conselho ou alguma palavra sábia para a galera que está nos assistindo, que tem um sonho de vir cursar medicina, seja no Brasil ou no Paraguai ou em qualquer lugar, uma palavra motivacional sobre o curso de medicina mesmo, que é uma profissão muito linda, né? Não, isso aí, a questão da vocação, falando para você que eu sempre tive a vocação de cuidar, ouvir, né?
as outras pessoas. Então a vocação eu sempre tive, eu só tinha dúvida se era isso que eu queria pra minha vida, sabe? Uhum. Mas se eu fosse dar um conselho aí pro pessoal que tá na dúvida se vem pra cá ou não, tem que vir mesmo, tem que vir mesmo. Vamos ser realistas, né? Já que esse é o intuito. Tem gente que não tem condição de fazer uma particular no Brasil. Uhum. Tem gente que às vezes vive numa condição que não tem como ficar ali 3 anos estudando para passar numa federal. Vestibular. Então, assim, ou numa particular mesmo que seja, né? Uhum. Então, pode vir para cá. Eu não vou. Óbvio que eu vou engrandecer minha faculdade aqui, Uhum. né? Minha faculdade, qualquer um se perguntar vai falar que a faculdade é melhor, mas para mim a minha é melhor. Mas qualquer faculdade que você for fazer vai depender muito de você. Uhum. Porque quando você entra lá, no nosso caso, revalida, né? Uhum. Você, a folha lá com as 5 questões, E depois você? as 5 discursivas, passou e depois você vai lá para fazer a prática. Uhum. O que vocês fazem aqui, na malha de vocês, é muito importante. Você corre aí, prepara muito vocês para estar no meio disso. Então, assim, venham mesmo, porque o maior desafio é você mesmo. É você sentar para estudar. Tem gente que fala, né? É só estudar. Pô, pelo amor de Deus, esse tal de só estudar é complicado, pô, porque é tanta coisa passando na sua cabeça, né? Alguns problemas pessoais que acabam interferindo também. Problema pessoal, acaba pensando muita coisa, tipo, pô, tem que passar, né? E assim, e não fica levando muito pra frente, não, pra não se arrepender depois, porque assim, eu conheço gente mais velha que terminou antes de mim, e hoje tá aqui no Paraguai trabalhando, não querendo diminuir nem nada, né? Mas quer voltar pro Brasil. Mas aí, pô, o cara já tem 2 filhos, entendeu? E eu já encontrei pessoas que falaram isso pra mim. E eu falei, pô, mano, reprovei lá no terceiro, né, e tal, fiquei pra trás, mas beleza, agora eu terminei, né? Fiquei um pouco atrasado. Aí a pessoa falou pra mim, não, você não tá atrasado. Eu tô atrasado. Olha a minha idade. Entendeu? Você tá novo. É o que eu falo, devagar também é rápido. Devagar também é rápido. Cada um tem o seu relógio da vida, né? Exatamente. É o que eu falo. Pedrinho, era pra mim ter vindo pra cá em 2018, não sei se você sabe dessa história. Em 2018 eu terminei a escola e era pra mim vir pra cá. E eu não vim, né? Aí então, acabei vindo pra cá em 2021, que surgiu uma outra oportunidade, só que se eu tivesse vindo em 2018, eu teria me formado junto com você agora, no final do ano. Eu ia estar na sua turma. Exatamente. Entendeu? Só que cada um tem o seu tempo, cada um tem seu horário. Pode ser que eu vim um pouco pra cá... Eu vim pra cá com 21, já um pouco maduro, né? Se eu tivesse vindo com 18, talvez, muito jovem, não sei se eu terminaria o curso também. Exatamente aquela parada que você fez a pergunta sobre o conselho, né? Não adianta também ficar, agora que tá aqui, né? Não adianta também ficar remoendo o passado. Passou, não tem o que fazer, né? Com certeza. Mas é isso, resiliência, persistência, o meio com que anda. Errei, tirei nota baixa. Pô, levanta a cabeça, quer dizer... Fica triste, respeita seu tempo, né? Depois levanta a cabeça, vai lá e faz de novo, né? Eu, assim, sou videogame, essas coisas, anime, né? Pô, eu gosto de pensar, às vezes, o que o Narutinho pensaria de mim, sabe? Pô, não vou desistir, entendeu? Então, assim, e ainda sobre desistir, só pra puxar uma parada aí que a gente falou da Sharks. Pode parecer estranho, mas no terceiro ano, quando eu pensei, assim, em ir embora, eu falei, pô, como é que vai ficar... A Sharks lá, quase não tem menino, né? Aí eu conversei com o meu pai, falei, não, eu vou tentar de novo. Aí eu fui e tentei de novo. O primeiro pensamento foi a Sharks. Então essa parada de social, né, tipo, tá envolvido com alguma coisa na faculdade, às vezes o cara, tipo, não se dá bem, pô, ele faz parte da SOCEM, em uma matéria nada a ver, ele não aprovou. Então, pô, eu vou ter que estudar, pô, como é que eu vou ficar lá na SOCEM, tipo, entendeu? Desse jeito, entendeu? Vou continuar e tal, às vezes o pessoal precisa de mim, enfim, tem que ter essa mentalidade aí. Mentalidade de campeão. Isso aí. Pessoal, esse foi o Fala Estudante de hoje com o Pedro, meu amigo já formado aqui pela Universidade del Pacífico, acabou formando ano passado, agora está passando pelo processo de revalidação para o Brasil, né, Pedrinho? Então, se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreva no canal também, deixe seu comentário e marque aqui quem será o próximo entrevistado. Quem sabe pode ser você também, aquele famoso. Tchau, obrigado!